Amados, vamos aí, está entrando no momento do estudo da palavra. Hoje vamos estar falando, vamos começar a falar hoje sobre a volta de Jesus. É um assunto muito extenso, mas vamos resumir isso aí em algumas semanas, mas algo importante para a nossa vida, né? Como é que nós vamos aguardar a volta de Jesus? Isso me faz lembrar sobre as virgens tolas e as prudentes, né? Que as prudentes levaram as suas lamparinas, mas levaram o azeite de reserva. As tolas levaram só o azeite que estava na lamparina. Elas não sabiam se o noivo ia demorar ou não, mas as prudentes já foram preparadas. E isso é que tem que acontecer na igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Nós estamos aguardando Jesus voltar para nos arrebatar, querido. E é necessário nós estarmos com a nossa lamparina acesa, sabe? Para estar preparado, para estar iluminando, né? Hoje em dia trazendo para os nossos dias a lanterna acesa, né? Mas com pilhas de reserva no bolso, porque ainda que a pilha acabe ali, a gente vai ter pilhas de reserva para colocar no lugar, sabe? Então nós precisamos ter unção de reserva. Nós precisamos ter, querido, a nossa vida transbordando da presença de Jesus. Não podemos andar só com aquele básico, sabe? Não podemos andar só com o tanque reserva só, sabe, meu irmão? Toda hora a gente vai lá e bota um pouquinho, toda hora vai lá e bota um pouquinho. Não, a gente tem que encher o tanque, sabe? Andar transbordando, né? Chegou um momento que dá para encher de novo, enche, completa, para que a gente venha estar sempre transbordando na presença do Senhor. E isso acarreterá. Isso acarreterá, querido, que as adversidades venham contra a nossa vida, nós estaremos fortes, nós estaremos firmes, né? Eu lembrei, um tempo atrás, uns anos atrás, eu fui para Rio das Ostras, e nós já fomos na intenção de dar uma esticada até Cabo Frio, porque, né, Rio das Ostras seria um ponto de abastecimento, né, que é a casa do meu cunhado lá, e de lá no outro dia a gente já esticava até Cabo Frio, né, porque poucas vezes nós estivemos em Cabo Frio. Então vamos lá, de Rio das Ostras para Cabo Frio não é tão longe quanto daqui de Campos para Cabo Frio. Então o tanque estava cheio do carro, não sabia qual era a estrada, qual era o local. Perguntamos, e alguém passou até uma estradinha ali de chão ali, que você corta caminho e chega lá. Eu acho que era mineiro aquele cidadão, porque olha, a estrada de chão que não acabava mais. Meu Deus, o mundo acaba, mas a estrada de chão não acaba, né? Porque foi estrada, né? E saímos lá no lugarejo, já dentro de Cabo Frio, né? Acho que era Tamoio o nome do lugar, e dali fomos encontrando o caminho, mas graças a Deus fomos tranquilos. Por quê? Porque o tanque estava cheio. Se o tanque tivesse na reserva, se o tanque tivesse abaixo, eu não sabia qual é a extensão daquela situação ali, né? Então assim, querido, é a volta de Cristo para a nossa vida. Nós temos que buscar todos os momentos, querido. Por isso que você não pode faltar cultos, né? Por isso que você não pode faltar ceia do Senhor. Amém, querido? Está sempre buscando, sempre se enchendo. Se há alguma coisa que está atrapalhando, meu irmão, você crescer na presença do Senhor, tira essa pedra de tropeço, tira essa situação da tua vida. Faça, meu irmão, com que a tua busca para com Cristo seja primordial para a tua vida. Amém ou não amém? Porque todos nós queremos ir morar no céu. Nós vamos falar aqui de algumas coisas que vai agradar alguns
mas vai desagradar a outros. Mas é a Bíblia, querido. O negócio não é de qualquer maneira do jeito que as pessoas estão vivendo hoje. Sabe, está na presença do Senhor por causa do pão que vai saciar sua fome. Já ministramos aqui, o nosso alvo é o céu. Eu não abro mão do céu, sabe? Então eu vou perseguir o céu, querido. E a Bíblia diz que não é com facilidade, é por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Então esforça-te, larga o vício, larga o problema que te limita, começa a lutar, querido, começa a fazer com que o céu venha a ser real para a tua vida. Tudo ao seu redor tem que ter a glória de Deus. A Bíblia fala que é tudo para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, afasta. Se afasta do caminho mau, se afasta do ambiente mau. Foge da aparência do mal. Isso vai contaminar minha vida, então sai fora. Sai fora, vai ouvir um louvor, vai assistir uma pregação. Ontem nós estivemos ali no culto, ali na igreja missionária. Que palavra abençoada. O povo ficou na igreja, todo mundo de pé, recebendo, dando lugar na palavra, sabe? Coisa que a gente já não vê há muito tempo. O povo dando lugar na palavra, não tinha corinho, era palavra, e o povo dando lugar, dando lugar. Busca a essência de Deus. Se tem Deus, estou junto. Se é para glorificar o nome do Senhor, se tem um trabalho, se tem uma célula, se tem um culto de oração, se tem, eu estou junto. Se tem uma live, eu estou lá junto. Não abro mão daquilo que vai edificar a minha vida. Amém? Então, vamos nós aqui. O tema de hoje: esperando a vinda de Cristo, esperando a vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Amém. Então, Jesus está para voltar. A situação em que o planeta está vivendo, em que o ser humano está vivendo, isso já é um prenúncio da volta de Cristo. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Os tratados de paz que a Bíblia fala já está posto sobre a mesa, sabe? Vai se levantar alguém para trazer paz lá no Oriente Médio. E aí, através dessa situação, dessa paz que houver lá, mas pastor, a gente não ora pela paz? Sim, mas a Bíblia diz que o anticristo virá e vai trazer a paz, ele que vai mediar a paz lá em Israel, vai levantar o templo. E aí, meu irmão, pode começar a correr, porque o negócio vai ficar feio. Se hoje a situação está difícil,
o arroz chegando aí a quase R$ 25, sabe, por 5 quilos. Prepara que a situação vai complicar mais ainda. Culto online, culto nas igrejas do jeito que estão, acabou, querido. Vai vir repreensão em cima, a repressão, sabe? Pouco a pouco a gente vai ouvindo a situação. Então Jesus já está prestes a voltar. Então aqui o texto que nós lemos, que ele vai vir no momento em que ninguém vai estar esperando. Então por isso que eu falei sobre as virgens, a virgem prudente e as virgens loucas, que possamos ser como as virgens prudentes, nos preparando. Tem pessoas que só querem se preparar. Às vezes Deus avisa: olha, o vento vai soprar, e as pessoas não estão nem aí. Já era para estar preparada. Quando o anúncio do vento viesse, estou preparado, estou buscando. Aí eu ia buscar até um pouco mais. Mas tem gente que deixa para buscar depois que a bomba explode. Aí o povo quer correr para o monte, quer correr para os profetas, quer correr para isso, quer correr para aquilo. Aí já é tarde demais, querido. Então Jesus está voltando. Tem gente que não está nem aí para a volta de Jesus, quer viver o que está sendo apresentado hoje, o que o mundo está oferecendo, sabe? Ninguém pensa no futuro, ninguém pensa no amanhã, ninguém pensa depois que morreu o que vai acontecer. Pastor, depois que morrer acabou. Acabou não, querido. Não acabou não. Aqueles que vão para o céu, aqueles que são salvos, vai viver a vida eterna na presença de Jesus, sem essa tribulação que nós estamos vivendo aqui, sem essa opressão que nós estamos vivendo aqui. Vamos andar em ruas de ouro, o mar lá será límpido igual um mar de cristal, mansões celestiais. Não faço nem ideia do que seja isso, nem uma mansão terrena eu faço ideia do que é, do que entrei. Eu conheço a minha mansão aqui, mas Jesus falou que ia preparar lugar. Mansões celestiais são preparadas para a gente. Mas aqueles que vão para o inferno, querido, vai viver a tormenta. Não pense você que as pessoas que forem para lá não vai sofrer, não. Vai sofrer. Da mesma forma que nós vamos estar no céu, as pessoas indo para o céu, vai viver um regozijo, vai viver uma alegria infinita, querido. Você sabe o que é isso? Você viver feliz para o resto da tua vida. Lá não haverá choro, lá não haverá dor. Então não vai ter um pinguinho sequer para você dizer: eu estou triste. Não, não vai ter não, meu irmão. Segundo alguns estudiosos, Deus ele vai apagar da nossa mente, querido, aqueles que foram para o inferno. Porque se lá não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Já imaginou o pai, a mãe, o filho, sabendo que os outros foram para o inferno e viver eternamente no céu, pensando naquele que foi para o inferno, o sofrimento que vai ser no céu? Então Deus vai apagar as pessoas que forem para o inferno, mas aqueles que foram para o céu, eles vão lembrar lá no céu. Ó, felicidade, você aqui, que maravilha! Então vai ser uma felicidade. Eu não sei se você já viveu algum momento feliz na tua vida, porque talvez você está debaixo de uma luta tão grande que você tem que parar para lembrar qual foi o momento mais feliz da minha vida, da nossa vida. Geralmente é o nascimento dos nossos filhos, né? Quando vê lá aquela criança chorando, aquele bocão, né? Emoção. Eu fiquei com um riso estatalado na cara assim, ó. Parece que o negócio ficou congelado na minha cara aqui. Eu não consegui voltar ao normal. Então a gente entra em êxtase, casamento,
um aniversário assim, né? Um passeio que você dá, né? Aquela felicidade, você esquece os problemas, esquece, né? Que você está vivendo a pandemia, esquece tudo. Isso será lá no céu e muito mais, querido. Aleluia. 100 vezes melhor do que isso. Então, o texto vem falando que se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, ele ficaria de vigília, ele trancaria as portas, para que quando o ladrão chegasse, não arrombasse a porta, não chegasse de surpresa. Então assim somos nós, esperando a volta de Cristo. O Senhor vai vir como ladrão na noite, vai vir como um trovão, como um raio. Acabou. Quem se preparou, querido, quem estiver preparado, eu não estou falando para você ser santo, não, é buscar a santidade, é andar no caminho da santidade, não no caminho, querido, do pecado, não no caminho, querido, que você vai fazer coisas que vai desagradar a Deus. Não, você vai andar no caminho que se chama Jesus, e sempre se banhando no sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Problema nós vamos levar até a volta de Jesus, mas nós vamos lutar contra esse problema, contra essas dificuldades na nossa vida, contra os pecados, querido, que muitas das vezes ainda tem na nossa vida e que quer manifestar. Então nós vamos ter força para controlar esse sentimento e não deixar ele aflorar. Para quê? Para que possamos chegar naquele grande dia. O Senhor vai olhar para mim, vai olhar para você. Entra no gozo do teu Senhor. Receba a coroa da vida. Esse momento será um momento de exaltação, de glorificação. Então nós precisamos lutar aqui. Sofra o que tiver que sofrer, mas não saia da presença de Jesus. A mensagem da vinda de Jesus tem sido relegada a um plano secundário em muitas igrejas, onde não se fala mais nesse tema. Entretanto, a vinda de Jesus deve ser encarada como matéria do dia a dia, e não como uma hipótese futura. Há também falsos ensinadores que, interpretando mal as Escrituras, criam um clima de pânico, marcando datas para retorno do Senhor. Precisamos ter uma visão correta sobre o assunto, como nos ensina a palavra de Deus. Amém? Eu gosto de me deter só até aqui nessa introdução. Ou seja, eu estava falando com Deus agora antes de descer, e o Senhor falava ao meu coração, querido, que existem dois temas primordiais na vida da igreja, que não pode deixar de lado de jeito nenhum, que é sobre o pecado, falar sobre o pecado e falar sobre a volta de Jesus. Dois assuntos que a igreja não pode largar por nada nesse mundo. Pode pregar sobre prosperidade, pode pregar sobre libertação, pode pregar sobre várias coisas, mas não pode largar de falar sobre o pecado e nem sobre a volta de Jesus. Tem que falar, meu irmão. E os dois assuntos acabam andando juntos. Porque para se encontrar com Jesus, nós temos que abandonar a prática do pecado. Porque a Bíblia diz que aquilo que nos separa do Senhor são os nossos pecados.
Existem pecados naturais. Pecado que foi cometido lá atrás, lá na época de Adão e Eva. Pecado natural. O ser humano já nasce pecador. Mas existem os pecados, querido, que o ser humano ele vai adquirindo no seu dia a dia. Mentira, prostituição, sabe? Um monte de porcaria que o diabo vai oferecendo e as pessoas vão aceitando aquilo. E aí a Bíblia diz que o que nos separa do Senhor são os nossos pecados. Você pode ver que todos os profetas, todos os homens de Deus que viveram e que Deus se agradou de uma forma poderosa, eles eram pecadores naturais, tinham seus pecados lá de Adão e Eva, como nós. Mas a Bíblia diz sobre Enoque que Deus tomou Enoque para si, que Enoque andou com Deus e Deus tomou Enoque para si, e ninguém mais viu Enoque. Ou seja, Enoque não viu a morte. Deus tomou para si, como tomou Elias. Elias não viu a morte, Elias foi levado no redemoinho. Ah, coisa linda. Então nós precisamos, querido, entender que existe pecado na nossa vida que Deus vai ter o poder, tem o poder de tirar. Deus tem o poder de tirar qualquer pecado da nossa vida. Mas tem situações que Deus fala assim, isso aí eu não vou tirar, quem vai ter que largar é você. Quem vai ter que largar essa porcaria é você. Prostituição é você que tem que largar. Homossexualismo é a pessoa que tem que tomar posição e largar. Não aceitar mais, eu não aceito mais isso. Existe demônio por trás disso? Existe. Mas a pessoa tem que tomar a decisão. Eu não quero mais isso para a minha vida. Não quero mais cheirar cocaína, não quero mais fumar maconha. A pessoa tem que tomar uma posição na vida. Sabe? Então o testemunho do irmão, vou até falar o nome dele aqui, ó, bênção, irmão Ramon. Ele entrou drogado dentro da igreja onde a esposa frequentava, e ali naquele culto ali, quando o pastor fez o apelo, ele foi lá, o único que foi lá sozinho foi ele, aceitou a Jesus, e de lá para cá ele nunca mais usou droga. Deus entra com a providência, mas nós temos também que agir, querido. Abandonar. Hoje ele volta lá nos lugares onde ele frequentava e começa a resgatar as pessoas para levar para a igreja. Então tem coisas que nós precisamos abandonar. Nós precisamos entender, eu não posso mais andar desse jeito. Não posso mais. Mulheres que só andam com sainha curtinha, e vai puxando, sai, e vai puxando. Esse dia passou uma moça por mim, acho que é meia pancadinha, tadinha. Você até releva, mas mesmo assim, não, o vestido puxava para baixo, puxava, cada passo que dava, puxava o vestido para baixo, puxava o vestido para baixo. A pessoa se converte e continua usando as mesmas roupas. Será que é Deus que tem que chegar, minha filha, para de usar isso? Ou será que eu tenho que botar na minha cabeça que agora eu não posso mais usar aquilo? Então tem coisas que eu tenho que abandonar, querido. O lugar que agora eu vou frequentar, eu não posso mais andar da maneira com que eu andava. Da maneira com que eu ia para o barzinho, que eu ia para o baile funk, que eu ia para a gafieira, para o forró. Não posso mais, agora eu tenho que andar de uma forma em que o ambiente me trata, em que o ambiente me chama. Desculpe algumas igrejas que liberam, que é liberal relacionado a isso, mas eu fico indignado, querido.
Ministério de louvor, o povo está lá em cima do altar cantando, e o cara com um bonezinho aqui, ó, em cima do olho, aqui, que não dá nem para ver o olho do cidadão. Não aceito, querido, não aceito. Desculpe outras igrejas que liberam isso, mas eu não aceito. Dentro da igreja já é feio, na nave da igreja, imagina em cima do altar. Pessoa sem reverência, sem temor. O povo vai para a igreja e fica no altar o tempo todo mexendo no celular. Sabe, uma bagunça. Perde a noção de onde estão, querido. A Bíblia fala para a gente guardar o nosso pé quando entrarmos para dentro do templo, para dentro da igreja. Guarde o teu pé, ou seja, vigia o lugar em que você está entrando. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que você está é santo. Hoje em dia o povo não quer nem saber, querido. Hoje em dia, em determinados lugares, as pessoas não querem nem saber. Quer dia vão estar lá no altar de camisetinha fininha, mostrando o físico, né? E o pastor não vai poder falar nada, porque é liberado. Libera brinco, libera boné no alto dos olhos. Vai entrar de camisetinha, de chinelo, igual um hippie, né? Ainda vai fazer o sinal da besta. Paz e amor, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Precisamos saber em que lugar nós estamos, o que nós estamos fazendo e para onde é que nós estamos indo. Eu não estou indo, não estou entrando numa boate, eu não estou entrando numa casa de show, eu estou entrando na casa do Senhor, para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Então, querido, nós temos que nos guardar quando entrarmos na casa de Deus, né, irmãs? Cuidado com as vestimentas, cuidado, vigia, né? É onde eu ouvi a irmã falando, né? Você fala com o Espírito Santo, olha no espelho, o Espírito Santo tá boa, essa roupa, né? Geralmente a mulher, quando bota uma roupa, fica de lado, olha do outro lado, pergunta ao Espírito Santo: tá bom para mim ir na tua casa, Senhor? E aí ele vai te mostrar se a roupa está boa ou não. Então são esses detalhes que nós temos que começar a tirar da nossa vida, riscar da nossa lista. Eu não estou falando para você botar aquele costume, andar com costume não, querido. Eu postei esses dias aí, compartilhei uma foto de umas irmãs, né? Minha esposa até falou: mas são vestidos caros, né? Mas são as irmãs bem arrumadas, não vulgar, né? Mas bem arrumada, com vestidão lá embaixo. O varão vai com a calça toda rasgada. Antigamente a gente dava o nome disso de como é que é o nome do demônio? Que anda todo rasgado? Mulambo, né? Demônio chamado mulambo, que anda todo rasgado. Oh meu Deus, aí uma coisa vai puxando a outra. Irmão, roupa com imagem de caveira. Se você pega o símbolo do POP, que é a Polícia Especial lá do Rio de Janeiro, é uma caveira com a faca fincada no crânio da caveira. Isso é o símbolo da morte, trazendo para a nossa vida de crente, o símbolo da morte, o representante da morte é o Exu Caveira. E tem um monte de crente boca aberta, andando com um monte de roupa, com um monte de caveira estampada na blusa, estampada na calça, na cueca, sabe? Andando com um símbolo da morte no seu corpo, e acha que aquilo é bonito lá para o mundo, para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas para a gente que anda na presença do Senhor, eu tenho que ter a visão de Cristo, querido. Saber que eu não posso andar com o símbolo da morte na minha vida, a não ser se for a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo, Cristo morreu e ressuscitou, não deixou caveira nenhuma não, querido.
Então tem pessoa aí adorando, idolatrando. Não, eu gosto de roupa com caveira. Está idolatrando o Exu Caveira, o espírito da morte. Aí você vê um monte de gente aí, ó, morte espiritual, morte financeira, morte emocional, porque quer andar com coisinha de caveira. E ainda sobe no altar para cantar, né, irmão? Misericórdia. Desculpa, mas tem que falar. O negócio está escrachado demais. Está difícil demais, querido. Está difícil demais. Enquanto os líderes estão ganhando as portas da igreja para deixar o mundanismo entrar, querido, a situação vai piorar mais e mais, meu irmão. A gente tem que parar e começar a avaliar o que está ao nosso redor. Quando o povo de Deus lá no passado começou a se prostituir com os deuses mundanos, sabe? Josué virou e falou assim: ó, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês. Se é esses deuses que vocês querem servir, então sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo trazia os costumes dos deuses para dentro de casa. Trazia os costumes do povo mundano para dentro de casa. E o que a gente está vendo hoje em dia é isso. Trazendo os costumes do mundo para dentro da sua casa, para dentro da igreja. Amém? Está lá cantando lá com as calças todas rasgadas. Volta a aparecer a cueca rasgada no bumbum. Antigamente a gente andava rasgado, era chamado de relaxado. São relaxado, né? A mãe não deixava não, pegava a calça e costurava. Hoje em dia é moda. São as calças mais caras, as calças rasgadas, desfiadas. Eu vou parar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui. Só na introdução. Então, aqui no início vem falando assim: a mensagem da vinda de Jesus tem sido relegada em um plano secundário. O que é isso? Tem deixado de lado, sabe? Tem empurrado para outro plano. Na volta de Jesus, deixa lá em segundo plano. Primeiro vamos pregar sobre os costumes de hoje. Como é que nós vamos trazer o povo para dentro da igreja? Deixa que as pessoas vão aprender o Espírito Santo para convencendo as pessoas sobre a volta de Jesus. Não, quem tem que falar sobre a volta de Jesus somos nós. Eu estava lendo aqui umas matérias na época que eu fazia o seminário, e um dos testes que veio, a pergunta veio falando sobre isso: por que Deus não deu a missão aos anjos de evangelizar? Porque essa missão Deus deu para o homem, é o homem que tem que fazer. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então não é esse negócio, não, o povo vai vir e é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas da volta de Jesus. Nós temos que falar. Deus nos levantou como atalaia nessa terra. Fale dentro da sua casa, fale no trabalho. Eu vi um doido, né? Eu vi uma pessoa esses dias falando num vídeo sobre quem vai morar no céu, quem não vai. Mas só vai morar no céu quem é filho de Deus. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esses se tornarão filhos de Deus. Amém? Agora, aqueles que não reconhecem Jesus como Filho de Deus, não aceitam a Jesus, não andam no caminho, isso é Bíblia, querido. Esses são criaturas.
Só vão se tornar filhos quando andarem no caminho do Senhor, quando se converterem do seu mau caminho. Aí vai se tornar filho de Deus. Bíblia, não é o pastor Rildo que está falando, é a palavra de Deus que nos ensina. Se eu tenho a Bíblia como manual de vida para mim, então eu tenho que acreditar, eu tenho que crer. Se é uma bússola para mim, eu tenho que me guiar por ela. Aí um monte de gente começou a reclamar, ainda quer dizer que eu não vou para o céu, não. Aí não, você não vai para o céu, só se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Só assim, meu irmão. Então hoje as igrejas, nesse tempo, têm deixado de lado. Nós estamos no propósito, junto com um apóstolo, alguns pastores aqui de Campos. A gente tem um grupo de pastores, fazemos um café e nos reunimos, conversamos. Então existe uma palavra que foi lançada no início do ano sobre preparar o caminho para o Senhor. Na época de João Batista, quem veio preparando foi João Batista. Agora a missão foi braçada para a gente que aceita Jesus, a gente agora aceita a responsabilidade de preparar o caminho para a volta de Jesus, para a vida daqueles que agora vão chegar para a presença do Senhor. Então aí João Batista batizava o povo lá no Rio Jordão, e agora nós que estamos na presença do Senhor, pegamos as pessoas, batizamos as pessoas pela remissão de pecados, para que as pessoas possam continuar a caminhar na presença de Jesus. Quando batiza nas águas, querido, ali é um divisor de águas. As pessoas estão morrendo para o mundo e agora vivendo para Cristo. Está confessando ali que está abandonando a sua vida de pecado e está seguindo agora um caminho de santidade. Se fumava, não fuma mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Isso tudo é um processo que vai acontecendo na vida da pessoa. Então a igreja precisa falar sobre pecado, a igreja precisa falar sobre a volta de Jesus, porque se não se converter dos seus maus caminhos, não verá o céu. Só esse azulzinho que a gente vê daqui de baixo. E olha lá. Outra coisa que falou aqui é sobre os estudos errôneos que as pessoas têm tido. Passa tempos e tempos, sempre se levanta um grupo dizendo não, que Jesus vai voltar no dia tal, do mês tal, do ano tal. Jesus vai voltar. Um monte de seita, um monte de grupos se levantaram aí, dizendo que Jesus ia voltar numa data já passada. Até hoje Jesus não voltou. Isso aí traz um desespero para a vida de muita gente, querido. Mas não é isso que Deus quer para o seu povo. Deus quer que a gente esteja nos preparando para a volta, né? E diz também a palavra do Senhor: aquele que disser que Jesus está aqui, que Jesus está ali, que Jesus está lá, não acredite não, que Jesus vai vir como um relâmpago, que sai do Oriente e vai para o Ocidente, sai do Ocidente e vai para o Oriente. Você já parou para ver um relâmpago? Você sabe que é rápido. Quando o som chega aqui na terra, o relâmpago já passou. Quando o som da buzina chegar, Jesus já passou. E aqueles que tiver que ir, irão. Aqueles que tiver que ficar, ficarão. Então tem alguns estudos errados. Se um dia você ouvir aí dizer, não, que eu vi um homem falando sobre a data da volta de Jesus, não acredite. Porque nem Jesus sabe o dia em que ele voltará, nem o céu, os anjos sabem que dia que Jesus voltará, querido.
nem os sinais que a gente vê aí é certo de que Jesus está voltando. Claro que a gente pressente que a situação vai complicar, mas vai chegar um momento exato, algumas situações que vão acontecer e que aí a gente vai ter a certeza, não, a Bíblia falou isso, que haveria isso. Mas aí nós vamos estar buscando ao Senhor, porque aquele que estiver buscando ao Senhor não vai se preocupar em que dia, em que hora Jesus vai voltar, querido. Você que está buscando a Deus, você não vai se preocupar com isso, porque você está no caminho de preparação, você está buscando a presença do Senhor. Na hora que Jesus passar e levar, vai te pegar em qualquer lugar em que você estiver, querido. Vai ser necessário você ficar apavorado. Não, meu irmão. Tu vai estar buscando a presença, vai estar se enchendo. Quando Jesus chamar, meu irmão, você vai estar dirigindo um carro, o carro vai ficar desgovernado. Você vai estar dirigindo a tua lancha, né, lá em Búzios, lá em Arraial do Cabo, e a sua lancha vai ficar desgovernada. Você vai estar na sala assistindo a televisão, com a janela, a porta aberta, você vai ser arrebatado, vai ficar tudo aí na terra. Por quê? Porque você está buscando a presença do Senhor, você está se enchendo de Deus. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra por enquanto. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais, querido, sobre atitudes de negligência que as pessoas têm cometido, tanto no mundo quanto nos nossos meios. Amém?